Irmãos, eu peço que vocês nessa manhã tenham total concentração no que nós vamos ler e refletir. Nós vamos ler bastante a sequência do texto bíblico e vamos apontar algumas reflexões dessa sequência, tá bom? Nós vamos começar com Marcos 14, a partir do verso 53. Eu não vou ler o texto todo para depois pregar. Eu vou fazendo algumas pausas na sequência do texto para nossa reflexão, tá bom? Então, primeiro essa parte aí. Levaram Jesus, só para vocês entenderem, esqueci de falar isso. Esse texto é a sequência do texto que nós refletimos tanto domingo passado, quanto no discipulado de quarta e na escola dominical hoje. Então, nós estamos seguindo a sequência, já chegando no final do Evangelho de Marcos. Então, chegando no final, nós chegamos no momento da crucificação de Cristo e tudo que aconteceu em volta dessa crucificação. Então, eles estão no Getsemane, lembra da semana passada? Getsemane, Jesus fez a oração, a gente entendeu aquela oração de Jesus e o que isso significa na nossa vida. E aí acontece o seguinte: levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Esse levaram, quem que levou? Aqueles soldados e Judas que foram lá prender Jesus no Getsemane, no jardim, tá? Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. E o texto continua. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas em 3 dias, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim os seus depoimentos eram coerentes. Antes de continuar, nós estamos diante de um tribunal. Os soldados prenderam Jesus, eles foram com espadas, com pedaços de pau. Jesus falou: por que vocês estão vindo com espada, com pedaço de pau? Pedro arrancou a orelha de um guarda. Jesus falou: Pedro, não faça isso. Espera aí, não é assim, no meu reino as coisas são diferentes. Jesus coloca a orelha lá de novo no soldado. Jesus vai com os soldados até esse local. O local onde estão os juízes, onde um tribunal é realizado. E eu não sei se você já participou de um tribunal, ainda que assistindo, mas o momento mais tenso é quando o réu, a pessoa acusada, ela senta na cadeira dos réus e chega o momento dela falar, dela se pronunciar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava num tribunal junto com o nosso irmão Kleber, e um bandido, né, iria falar. E sempre é um momento tenso, porque é aquele que está sob suspeição. E tem as testemunhas de defesa e as outras testemunhas. Quando você vai ouvir o réu, normalmente é quando o negócio fica mais tenso num julgamento. E é exatamente isso que acontece na sequência do texto. Até aqui, testemunhas, está escrito aí, muitas testemunhas. Falaram. Então chega o momento de Jesus falar, ou fazerem perguntas para Jesus. E a sequência do texto diz assim no verso de número 63. Então, o verso 60, vê se está na sequência, se eu mudei a ordem, Gerson. Não. Então tudo bem, eu leio para vocês o verso 60. Diz assim: então o sumo sacerdote levantou-se no meio e perguntou a Jesus. Não respondeu coisa alguma a estes que depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado. Então, não está aí no slide, mas eu quero que você entenda isso.
O sumo sacerdote faz uma pergunta para Jesus, outras pessoas fazem perguntas para Jesus, Jesus não responde nada. E então, eu estou só procurando aqui que sequência que eu perdi, né? Aí vai aparecer o verso 63, é a próxima sequência. O que vocês precisam entender aqui é que ele permaneceu calado, o sumo sacerdote voltou a interrogar Jesus, e aí o sumo sacerdote faz a pergunta definitiva que muda a história do mundo. Ele pergunta assim: você vai permanecer calado? Me responda uma coisa, tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus bendito? E aí Jesus responde simplesmente dizendo: eu sou. Só que Jesus vai além. Ele fala: olha, eu sou. E você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo das nuvens do céu. Vamos refletir sobre isso daqui. O sumo sacerdote pergunta: você é o Cristo? Você é o Messias? Você é aquele que nós aguardamos a chegada? Ele não pergunta como uma curiosidade. Ele pergunta porque ele sabia, se aquele homem dissesse eu sou, ele teria motivo para condená-lo, e condená-lo à morte, tamanha blasfêmia. E Jesus não apenas responde, como Jesus vai além. E aqui nós temos que lembrar o seguinte: até aqui no Evangelho, Jesus ele foge de assuntos deste tema. Jesus está o tempo todo dizendo: olha, eu sou Cristo, mas não fale isso para as pessoas. As pessoas meio que perguntam para Jesus, Jesus está fugindo. De repente, nesse julgamento, Jesus, ele coloca a cara, ele frente a frente com seus acusadores, ele simplesmente fala: eu sou. E como se não bastasse isso, Jesus ele vai lá no profeta Daniel, Daniel 7,13, vai aparecer aí, pula isso. Daniel 7,13 diz, depois, é a visão de Daniel, naquele dia havia alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Os judeus, eles estavam acostumados a associar essa expressão, o filho do homem, ao próprio Deus, ao Messias, que viria, como diz aí, com as nuvens do céu. Jesus também usa o Salmo 100, verso 1, que está aí na tela para você, quando diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Por isso que Jesus vira para aqueles homens e ele fala: eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Eu virei sobre as nuvens do céu. E as nuvens do céu, o que significa, tanto no texto de Daniel quanto Jesus falando, não é as nuvens nossas. O que Jesus está querendo dizer é: olha, aquela glória que só existia no Santo dos Santos, representada pela fumaça, representada pela nuvem, a Shekinah, a glória de Deus, aquela glória que Moisés contemplou lá no monte, aquela nuvem, aquela fumaça que simboliza a presença de Deus. Eu sou, vocês verão o Filho do Homem vindo da glória do Pai, da Shekinah, pelas nuvens. Vocês verão ele assentado à direita de Deus. Eu sou este homem. Jesus está literalmente alegando a sua divindade. Agora, o que é fantástico nesse texto, surpreendente, é que Jesus, ele fala, eu sou, e ele diz, vocês virão, eu vindo para julgar. Jesus poderia ter usado diversas imagens para dizer que ele é Deus.
mas ele usa a imagem de juiz. Por que que Jesus está fazendo isso? Para mostrar para mim, para você, para aqueles homens, o paradoxo daquela situação. O que é o paradoxo? O paradoxo é uma situação invertida da realidade. Ele está querendo dizer, eu que sou o juiz do universo, o rei do universo, eu estou aqui assentado no banco dos réus de vocês. Eu estou sendo acusado. Isso é incrível, meus amados irmãos, porque ele é o juiz. Nós é que deveríamos estar assentados no banco dos réus. E a situação que está acontecendo aqui nesse momento do Evangelho é que tudo está de ponta cabeça. Tudo está invertido. E olha a reação daqueles homens na sequência do texto. Pode mostrar. O próximo. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. E olha o que aconteceu. E alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram os seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. O sumo sacerdote rasga sua veste, no sentido, aquilo ali simbolizava, nós vimos na escola dominical, simbolizava ultraje, simbolizava um grande horror, simbolizava uma grande tristeza. Eu vou expor parte da minha nudez diante da blasfêmia que eu acabei de ouvir. Aqueles homens, tanto os jurados quanto os juízes, eles deixam de cumprir o papel de juízes, de testemunhas, de jurados. Eles passam a cuspir em Jesus. Eles passam a literalmente bater em Jesus com os olhos vendados. E meus amados irmãos, para alguns casos, os casos mais graves, os casos mais horrendos naquele tempo, a pena capital era a crucificação. Seria o equivalente nos tempos atuais, no nosso país não, mas em outros países a ser condenado à cadeira elétrica, a ser condenado à morte. Só que a diferença é que os romanos, eles faziam isso envolvendo, fazia parte que o sujeito criminoso passasse por um grande sofrimento, por uma grande humilhação, que ele sentisse muita dor. No mundo moderno, as leis dos direitos humanos impedem isso de acontecer. Até uma pessoa que é condenada a uma cadeira elétrica, há todo um cuidado para que a pessoa sofra o menos possível. Uma esponja d'água, aquela coisa que vocês já viram em filmes. Ou injeção letal, que não é dolorida. Não existe métodos de tortura no mundo civilizado hoje. Ok? Pelo menos no sentido de leis que permitam isso, oficiais. Tá? Naquele tempo não. A lei oficial era, esse sujeito ele é tão criminoso, ele é um assassino, ele é um estuprador, ele fez algo tão grave que ele não basta ele morrer. Ele tem que sofrer e sofrer muito antes de morrer. Só tinha um problema. O sumo sacerdote e esses líderes religiosos, eles podiam sim condenar um homem, mas não podiam condenar a pena capital. Para condenar a pena capital, essa mais grave, a crucificação, era necessária a autorização do governo instituído ali. O governo instituído ali era o governo romano. Então eles precisavam da autorização de um governador local, de quem regia aquela região. E nos tempos de Jesus, esse homem era Pilatos. E aí é que Pilatos entra
na história. Vamos ler. Logo de manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho religioso, tá? Eles se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perceba como o tema reinado, realeza, está o tempo todo no Evangelho. Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Perceba o que está acontecendo aqui. Pilatos não tinha a menor intenção de condenar Jesus. Ele sabia que aqueles homens, eles tinham motivações escusas. Pilatos, ele tem uma carta na manga. Ele resolve fazer um novo tribunal. Ele resolve fazer uma nova justiça para livrar Jesus. E havia naquela época um antigo costume de, durante a festa da Páscoa, liberar um condenado. E aí Pilatos, ele usa essa carta na manga. Ele fala: eles querem condenar este homem porque eles estão com inveja deste homem. Mas esse homem não cometeu nenhum crime. Então Pilatos sabia que Barrabás estava preso. E que Barrabás era um homem odiado por toda a sociedade, que tinha cometido crimes bárbaros. E a sociedade odiava aquele homem. E então ele fala, ele tem a ideia: eu vou colocar Jesus do lado de Barrabás. É impossível o povo escolher Barrabás, porque o que Barrabás fez é muito mais grave do que esse homem aqui, que na verdade não fez nada demais. Essa foi a carta na manga, e é isso que o Evangelho nos conta. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Perceba que Pilatos está atrás de uma saída. O texto diz que era inveja. Barrabás era violento. Olha como continua. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos, então, ele fica indignado, né? Pilatos lhes perguntou: então, o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? Olha como Pilatos ainda tenta salvar Jesus. Não porque ele era bonzinho, mas porque ele percebeu que Jesus era um homem diferente. Havia um quê de medo também de Pilatos em condenar este homem que se auto-intitulava rei e divino. Crucifique-o, gritou a multidão. E Pilatos ainda pergunta: mas por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos romanos para que fosse crucificado. Eu quero que você entenda aqui que a crucificação é um dos métodos mais horrendos, mais humilhantes de toda a história da humanidade. Era dedicada somente aos piores criminosos. O sujeito era condenado não apenas à morte, mas essa morte tinha que ser uma morte lenta. Tinha que ser uma morte sangrenta. E tinha que ser um espetáculo público. Fazia parte da condenação. Tinha que ser algo extremamente doloroso. Ficar pendurado por horas. Antes de ficar pendurado, com o seu corpo perfurado, ser extremamente massacrado por soldados fortes,
não apenas usando seus punhos, mas usando instrumentos de corte, usando instrumentos pesados de agressão física. Isso fazia parte, isso diante de um homem nu. Normalmente, os condenados à crucificação morriam ou por choque ou por asfixia. Chega um momento que o corpo entrava em choque, ou não conseguia mais respirar, tamanho sofrimento da cruz. Marcos, o evangelho que nós estamos estudando, não nos dá muitos detalhes. Os outros evangelhos dão mais detalhes do quanto foi doloroso e sangrento. Marcos faz questão de nos mostrar o que estava por trás daqueles acontecimentos. E é assim que continua o texto. Em Marcos 15, verso 20, diz: então o levaram para ser crucificado. E aconteceu algo. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, ele vinha do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eu não coloquei aqui por motivos de tempo, mas anota aí para você ler durante a semana o Salmo de número 22. O que Marcos está fazendo aqui, provavelmente, ele está trazendo as palavras e as figuras do salmista no Salmo 22, que apontava para o Cristo, e ele está dizendo mais ou menos o seguinte: sabe aquilo que o Salmo 22 já profetizava? Está acontecendo, ou aconteceu exatamente assim com Jesus. Então toda essa questão deles zombarem de Jesus está lá no Salmo 22. Essa questão de repartir as roupas de Jesus está no Salmo 22, de lançar sortes e tudo mais. Depois você dê uma olhada lá. O que é importante aqui para nós é nós imaginarmos o que esses discípulos estavam sentindo enquanto eles viam isso tudo. Eles estavam, coloque-se no lugar daqueles discípulos, eles estavam olhando aquelas atrocidades, aquela cruz, Jesus sofrendo, aquele homem que havia acalmado tempestades, aquele homem que havia curado enfermidades, aquele homem que havia vencido a morte, pessoas que estavam mortas, e com uma palavra, ele havia ressuscitado essas pessoas. Aquele homem que, menos de uma semana atrás, estava entrando em Jerusalém e sendo saudado como um rei. De repente, aquele homem estava ali sendo açoitado, sofrendo, ensanguentado, pendurado sobre a lei da gravidade, literalmente morrendo. E olha o que aconteceu, olha a descrição do Calvário. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele. Presta atenção na acusação e na nossa série. Na cruz estava escrito: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Assim, olha como Marcos está o tempo todo confirmando as Escrituras. Assim cumpriram-se as Escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam: você não disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? 3 dias? Pois bem, salve a si mesmo, desça da cruz. O texto continua. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus.
Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que nós o vejamos e aí possamos crer nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. E presta atenção no que aconteceu. Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou quanto tempo? 3 horas. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós estamos lendo o texto bíblico na Nova Versão Transformadora. Esse verso 33 aí, último, é o verso que aponta um grande contraste. É o verso que nas Bíblias mais tradicionais diz que fala da hora sexta, que é o meio-dia. E depois fala da hora nona, que era 3 da tarde. Então essa versão bíblica já traduz para nós, para nos dizer, olha, durante 3 horas. E essas 3 horas não foi perto de escurecer. Foi ao meio-dia até as 3 da tarde. Qual a possibilidade de, ao meio-dia, escurecer o dia? Pode responder o que você pensou. Existe alguma possibilidade de, ao meio-dia, escurecer o dia? Existe. Qual é? Quando acontece um? Tá. Vocês já viram eclipses acontecendo? Já. Durou 3 horas? Nunca. As leis da física impedem, é impossível o movimento dos planetas, a Lua cobrir o Sol em uma região específica de uma forma que dure 3 horas. Então, a teoria de que, foi um eclipse, foi coincidência, ela se perde por aí. Uma outra teoria é que ali era uma região desértica e em algumas épocas do ano havia tempestades de areia. Vocês já viram aquele filme Missão Impossível, que está o Tom Cruise correndo lá na Arábia, e aí vem aquela nuvem de areia, assim, ninguém consegue enxergar nada, eles colocam óculos, tudo tal, e aí escurece o dia. Uma nuvem de areia, ou até de fumaça, né, mas naquele caso de areia, poderia tampar o sol. Só tem um detalhe. A gente sabe que isso aconteceu na semana da Páscoa. E em Jerusalém, a semana da Páscoa, aquele período do ano, era um período chuvoso. E em período chuvoso, não tem tempestade de areia. O que eu quero dizer para você é que não há explicação física, não há explicação científica do que aconteceu naquele momento. Nós estamos falando de trevas ao meio-dia, do meio-dia às 15 horas. Essas trevas têm um caráter sobrenatural. E o Evangelho faz questão, todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, de sempre expor o que está acontecendo com Jesus, criando um contraste entre trevas e luz. E não são só os evangelistas que fazem isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a ideia de trevas. Quando há trevas, significa que Deus está em julgamento. Deus está fazendo justiça. Olha, por exemplo, Isaías. O que ele diz em Isaías 13? Vejam, o dia do Senhor está chegando. O dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecados serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer, e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado.
Jeremias 15 também traz essa ideia de escuridão. A própria 10ª praga, a gente viu recentemente as pragas no discipulado, lá em Êxodo 10, olha o que acontece na 9ª praga. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Todas as vezes na Bíblia que há trevas sobre a terra, é porque Deus está em julgamento. A pergunta que surge é: quem Deus estava julgando quando Jesus vai para a cruz? O verso 33 e 34 nos ajuda a entender. O 33 eu já li, né? O 33 é que fala das 3 horas. O 34 diz assim: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ou, em outra versão bíblica que eu gosto muito, por que me desamparaste? Meus amados irmãos, na cruz, Cristo foi desamparado. Cristo foi abandonado por Deus. E por que ele fala, meu Deus, meu Deus? A gente só usa uma expressão assim, com pessoas que nós temos extrema intimidade. É o meu Benjamin, é a minha Gabi, é o meu querido, é o meu amor. O próprio Deus nos ensinou a nos submetermos a Ele com uma linguagem assim. Olha o que nós temos registrado, mostra aí para nós, Gerson. Em Êxodo 6, Deus falando: eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês podem me chamar de meu Deus, porque eu sou o seu Deus. Eu quero ter este nível de intimidade com você. Ninguém chama alguém de meu bem, meu querido, meu amor, se não tiver um relacionamento íntimo, pessoal. É isso que Jesus está dizendo no verso 34. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí eu quero lembrar vocês da dança. Pai, Filho e Espírito Santo viviam uma dança eterna. E uma coisa, irmãos, Tim Keller é que dá esse exemplo. Uma coisa é um membro da igreja, eu sou pastor da igreja, o pastor Sandro é pastor da igreja. Um membro da igreja vira para a gente e fala assim: pastor Marcelo, pastor Sandro, eu não gosto de vocês. Não vou com a cara de vocês e eu vou sair dessa igreja. Tá, a gente fica triste, magoado, chateado. Outra coisa é a Gabi, para mim, e a Patrícia para o Sandro, afirmar a mesma coisa. Eu não gosto de você, eu não vou com essa cara, eu estou saindo de casa. Quanto mais nós amamos uma pessoa, mais nós vamos sofrer se nós formos abandonados. E Deus Pai e Deus Filho viviam junto com o Espírito Santo este amor profundo,
este amor intenso durante toda a eternidade. O que está acontecendo na cruz é que Jesus ele é eliminado da dança. Não tem aqueles programas de televisão que os casais lá são eliminados? Jesus está na dança com a Trindade e de repente ele é eliminado. Meu Deus, por que me abandonaste? E essa pergunta de Jesus para o Pai é a pergunta que nós temos que responder. A pergunta permanece: por que, Deus? Por que Jesus sofreu? Por que Jesus foi para a cruz? E a resposta nós temos. Jesus foi para a cruz. Jesus estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Deus, o Pai, desamparou, abandonou Jesus para que Ele não nos desamparasse, para que Ele não nos abandonasse. Jesus foi para a cruz por mim, Jesus foi para a cruz por você. Ele foi desamparado por Deus para que nós nunca fôssemos desamparados. A justiça que deveria cair sobre nós, o julgamento que deveria cair sobre nós que deveríamos estar naquele banco dos réus, essa justiça, esse julgamento, essa ira de Deus contra o pecado recai sobre Jesus. Ele não apenas sofre, mas ele morre no nosso lugar. É isso que essa mesa representa. E sabe, meus amados irmãos, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre essa escuridão, essas trevas que aparecem. Nos dias atuais, nós não estamos acostumados à escuridão. Nós temos recursos para mantermos as coisas acesas, iluminadas, quando vem a escuridão. Mas é curioso, essa semana, acho que foi sexta, né? Acabou a energia aqui no bairro. Ficamos talvez uma hora sem energia. E eu estava no escritório, e ficou tudo escuro. Quando eu fui para casa procurar o Benjamin e a Gabi, o Benjamin já estava meio alterado, querendo papai, com medo do escuro. E a Gabi já estava levando ele para mim, e aí eu encontrei ele, eu peguei ele, a gente acalmou ele, a gente acendeu algumas luzes do celular, e aí eu resolvi sair para a rua com ele. Tinha um caminhão aí da CPFL fazendo obra, e estava tudo escuro na rua, nós encontramos os vizinhos, e aquela coisa tudo escuro, e a gente percebeu eu percebi que ele não queria sair do meu colo. Por quê? Ele estava estranhando a escuridão. Viajando por Minas, pelas estradas de Minas essa semana passada, nós chegamos no sul de Minas, já tinha escurecido no domingo, e eu fiz com o Benjamin uma coisa que meu pai costumava fazer comigo brincando. Nessas estradas de roça, né, estradas asfaltadas, mas mais desertas, tinha uma lua muito forte que iluminava bastante a estrada, e o Benjamin estava acordado, e a gente querendo distrair ele, eu brincava com ele. Eu falava assim, quando não vinha carro nenhum, nem na frente, nem atrás, eu falava para ele falar 1, 2, 3 e já. Aí quando ele falava já, eu apagava todos os faróis e lanternas do carro. Aí ele levava aquele susto, né? Porque ele olhava para frente e não via nada, tudo escuro. Aí ele falava, acende, papai. Eu acendia. Aí ele achou um barato, quis fazer isso umas 10 vezes, né? Sabe como são crianças. Mas mesmo sob um luar forte do último domingo, ainda assim, é estranho a escuridão para nós. Alguns dizem que um dos maiores sofrimentos humanos é você ficar sob total escuridão. Uma total escuridão mesmo,
de você ter que tatear as coisas. Não é à toa que, ainda nos dias atuais, quando um prisioneiro ele comete, quando ele não cumpre as regras de um presídio, existe uma punição ainda maior do que ser preso. É levar ele para a solitária. E o que é a solitária? É alguém vai ficar batendo nele? Ele vai ficar? Não. Ele vai ficar num local trancado, sozinho e totalmente escuro. Ficar sem luz do sol após dias, semanas, pode levar um ser humano à loucura. Isso é comprovado. O ser humano, ele perde a sua identidade. Ele não consegue se ver. A escuridão deixa uma pessoa desorientada. E, meus amados irmãos, segundo a Bíblia, as trevas, a escuridão espiritual, traz exatamente o mesmo efeito. A escuridão é símbolo de nós perdermos a identidade. Escuridão é símbolo de nós andarmos as nossas vidas desorientados, como que tateando. Eu nunca me esqueço do pastor presbiteriano, o Adalto Lourenço. Ele é cientista também, muitos de vocês conhecem, já viram vídeos e livros sobre ele. Eu me lembro de uma preleção em Águas de Lindóia em que ele explicou que existe uma crença popular que água é vida. E aí descobre um planeta que tem água, e aí já fala, deve ter vida naquele planeta porque tem água. E aí ele desmistifica isso, ele fala, não, a água não é sinônimo de vida. A água significa que tem água, pode ter vida ou pode não ter. O que é sinônimo de vida é a presença do Sol. Por isso que os planetas que podem ter vida na nossa galáxia são os planetas que giram ou que têm algum acesso, algum contato com o Sol. E é curioso quando a gente pensa sobre a nossa vida espiritual. A escuridão nas nossas vidas, ela acontece quando nós nos afastamos de Deus. Ele é a fonte de luz. Nele é que nós podemos ter vida. Nele está o centro da nossa vida. Ele é luz. Se nós não orbitarmos em volta de Deus, e nós fazemos isso às vezes, nos afastamos de Deus. Nós começamos a ficar sem luz. Nós começamos a ficar sem vida. E se nós buscamos outra fonte de luz, não é Deus. Esse negócio de igreja, esse negócio de evangelho, de cruz, isso aí não serve para nada. Então eu vou girar a minha vida em torno da minha carreira, em torno do meu trabalho, em torno da minha família, em torno dos meus relacionamentos. O problema é que se você fizer disso a sua fonte de calor, a sua fonte de esperança, você só vai encontrar escuridão. Você pode até sentir que está caminhando no caminho certo, mas você não está enxergando, você está no escuro. E no escuro você perde a sua identidade. E no escuro você não consegue se ver. E o que é perder a identidade e não conseguir se ver? Quando eu não sei o caminho, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu não estou vendo que tem esse degrau aqui, porque está tudo escuro. Mas para mim está tudo bem, parece que eu estou no caminho certo. Parece que eu estou no caminho certo. E aí, de repente, porque eu estou no escuro, eu caio. Mas eu achei que eu estava no caminho certo. Mas você não estava no caminho certo. Você só descobre que ali tem um degrau e você pode se machucar se você estiver perto de fonte de luz.
Nossa vida espiritual é assim. Pior é quando você acha que vai encontrar uma fonte de luz. Você está na escuridão e você acha que ali tem uma fonte de luz. E tem mesmo, né? Olha lá. E aí você fala, não, eu acho que ali tem uma fonte de luz. Opa, já estou até começando a enxergar, parece uma fonte de luz. Aí você encontra essa fonte de luz. Mas você descobre que ela é uma fonte de emergência e não satisfaz a tua vida. Às vezes nós gastamos nossa vida inteira buscando em outras coisas que não em Deus a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. E nós conseguimos, nós chegamos lá. Mas aí a gente descobre que não era como a gente pensava. É por isso que nessa história aparece um véu. E é com esse véu que eu quero já fazer conexão com a Santa Ceia. Mostra pra gente, Gerson. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, ouvindo o que Jesus falou, disseram, ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo, essa cortina que é o véu que eu estou falando, se rasgou em duas partes, de cima para até embaixo. Quando o oficial romano, o soldado que estava ali, que estava diante de Jesus, viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Gente, o véu separava o santo dos santos das demais pessoas. Lembram da historinha que eu contei para vocês já em 2 pregações? Só uma vez por ano, o sumo sacerdote se banhava todo, se purificava todo, entrava lá, tinha uma fumaça, entrava 3 vezes pelo pecado dele, dos sacerdotes e do povo. Esse véu não era um tecidinho fino. O tecidinho fino não era o véu dos santos, era o véu antes do santo dos santos, que aí conseguia ver o sumo sacerdote se preparando. Mas o véu que separava o santo dos santos, o lugar santíssimo, esse era grosso, era um tecido espesso, era um tecido pesado, era o equivalente a uma parede nossa, hoje. Imagina um tecido, porque simbolizava a separação de Deus das pessoas. Deus está lá, eu estou aqui, eu não tenho acesso a Deus. Só um sumo sacerdote, só de vez em quando. O texto está aí na tela, nós lemos. Diz que a cortina, o véu, se rasgou. Quando Jesus entrega, quando Jesus morre. Mas o véu se rasgou de cima a baixo. Simbolizando que foi Deus quem fez isso. Para deixar claro, olha, esse véu está se rasgando como um ato de Deus. E o que significa esse ato? Foi a maneira de Deus dizer para nós, olha, esse sacrifício lá da cruz não foi como um sacrifício qualquer. Esse sacrifício de Jesus rasga esse véu. Esse sacrifício de Jesus nos dá acesso a Deus. Agora nós estamos livres para ter acesso a Deus. A barreira que tinha entre nós e Deus, essa barreira literalmente caiu. Essa mesa simboliza o corpo, o sangue de Jesus vertido por nós naquela cruz, simboliza que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que aquele centurião romano, está aí no verso 39, ele fala, é verdade, esse homem é o Filho de Deus. Preste atenção como que começa o Evangelho de Marcos.
Marcos 1:1. Este é o princípio do Evangelho, das boas novas a respeito de Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Presta atenção no que o centurião diz. Pode voltar. Exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Um centurião romano, ele certamente tinha no bolso uma moeda romana. Uma moeda romana tinha o perfil do imperador romano, que era considerado um deus. Um romano leal jamais viraria para outro ser humano e falaria: este é Deus, este é o Filho de Deus. Porque ele reconhecia que César é Deus. Alguma coisa aconteceu com este homem. Por ser um centurião romano, este homem já tinha visto muitas pessoas mortas. Detalhe, algumas dessas mortas por ele mesmo. Mas alguma coisa acontece com este homem quando ele vê Jesus morrendo. Ele era um homem acostumado com mortes. Ele já tinha, não sei se você já viu, eu já vi, alguém dar o seu último suspiro de vida. O texto diz que Jesus suspirou. Eu já vi. Pessoa do meu lado, o último suspiro, morreu. Esse soldado estava acostumado a ver últimos suspiros. Mas ele viu que aquela morte era uma morte diferente de todas as mortes. Talvez a ternura de Jesus diante de todo aquele horror atravessou aquele duro coração daquele centurião. O fato é, meus amados irmãos, que essa mesa simboliza que Jesus morreu. Para aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, isso deve ter parecido sem sentido. E naquela hora eles não devem ter visto proveito nenhum nisso. Depois eles entenderam que estavam diante da maior prova de amor de todos os tempos, da maior prova do poder de Deus de todos os tempos, do momento da maior justiça de Deus de todos os tempos. Você vai tomar a Santa Ceia agora como prova de que Deus te ama. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que aconteceu com Jesus foi terrível. Isso prova uma coisa para nós também. Tudo que aconteceu com Jesus parecia para os discípulos naquele momento sem sentido, sem razão. Às vezes nas nossas vidas, nós passamos por momentos que tudo parece sem sentido e sem razão. Mas lá na cruz, tudo parecia sem sentido e sem razão no momento em que Deus demonstrava o seu maior amor por nós. Isso tem uma aplicação para as nossas vidas. Quando coisas inexplicáveis começam a acontecer na nossa vida, quando nós passamos por grandes sofrimentos, isso não significa que Deus não nos ama, muito menos que Ele não está no controle de tudo. Mesmo quando nada parece ter sentido, algo está acontecendo, Deus está fazendo alguma coisa. E eu quero que quando você estiver com esse pão na mão, quando você estiver com esse cálice na mão, você lembre disso. Deus nos ama de forma infinita. E esse amor é que deve amolecer o
o nosso duro coração. É esse amor de Deus que deve abrir os nossos olhos quando nós estamos na escuridão. É esse amor que faz nós passarmos pelas circunstâncias da vida tendo esperança. A música que nós vamos cantar, ouvir ou cantar, se você quiser, durante a distribuição dos elementos, ela faz essa oração a Deus. Senhor, amolece o meu coração. Senhor, molha os meus olhos. Eu preciso da tua luz. Eu preciso do teu sangue. Eu preciso do teu pão. Os eventos de Cristo na cruz impactam diretamente os nossos eventos, as nossas vidas hoje e eternamente. Ele é o Rei que foi para a cruz. Ele foi para a cruz pelos seus súditos. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é entregando a sua própria vida pela pessoa. E se você é um rei e a pessoa é um súdito, isso se torna uma prova ainda maior de amor. Porque você é só um súdito, um maldito e pecador súdito. Eu sou o rei, mas eu te amo, eu vou me entregar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Logo depois nós vamos distribuir os elementos e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos transforma. A tua palavra é como alimento vivo, que alimenta o nosso ser, que alimenta, ó Deus, nos alimenta espiritualmente. Obrigado pelo teu amor na cruz. Ó Deus, que a tua presença se mostre especial agora, ao partirmos do pão, ao tomarmos o cálice, ao celebrarmos a sua vida entregue por nós. O Senhor ressuscitou e o Senhor nos convida para nos achegarmos a essa mesa agora. Os nossos corações são duros, a começar pelo meu. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós não entendemos o teu reino. Mas ainda assim o Senhor nos convida para a mesa. Essa mesa é do Senhor. Essa mesa é a mesa da graça, é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação. É a mesa que nós nos aproximamos com os nossos sofrimentos, com as nossas tribulações, com as nossas preocupações e saímos delas, ó Deus, cheios de amor, cheios de graça, cheios de bondade, porque o Senhor nos revigora, o Senhor nos dá força, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá alegria, seja qual for a circunstância. Abençoa esses elementos e abençoa as nossas vidas. Amolece o nosso duro coração. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém.